Fala pessoal, bom, primeiramente aí, boa tarde a todos. Desculpa estar demorando um pouquinho aí só para a gente falar esse pós-jogo aí das Sereinhas. Fiquei um pouco chateado sim com o placar que aconteceu no jogo de hoje. Demorei sim a digerir um pouco desse placar, até do clubismo que eu tenho e de como eu gosto de acompanhar também as meninas, tanto no profissional quanto na base. Então demorei um pouquinho sim a digerir. Foi complicado. Pensem um pouquinho. As meninas tinham tomado 4 gols em 9 jogos. E só hoje elas tomaram 5. Então, como é que você pode falar que todo um trabalho feito pela comissão técnica, como é que você pode reclamar de um sistema defensivo que leva 4 gols em 9 jogos? Num jogo leva 5 e todo o trabalho está perdido, né? O time do Fluminense tem boas meninas, a Lara Dantas e a Luísa Travassos aí, duas meninas que são, a gente, quando fala em análise de desempenho, quando fala aí análise de mercado, são duas meninas outliers, são muito fora da curva, né? Tanto é que as meninas já são de seleção brasileira, tanto é que jogam com a Lara Valverde, jogam com a Nicole Marussi, com a Luana, que já são meninas do Santos aí também, que estão na seleção brasileira. Então, assim, hoje, Luísa Travassos e Lara Dantas fizeram o que quiseram na Vila Belmiro. Trataram a Vila Belmiro muito bem. Infelizmente, a equipe do Santos não jogou bem aqui, seja por conexão na construção de jogadas, seja sistema defensivo hoje do Santos não jogou bem. A gente fala aí em erros de tomada de decisão, seja por construção de jogada, erro de saída de bola, decisão de qual que era a melhor tomada de decisão, né? No erro de decisão, qual que é a melhor tomada? Se eu, por exemplo, a Luana no primeiro gol, ela teve uma falha no erro de decisão dela, que ela poderia ou segurar a bola ou ela teve uma falha no soco dela, né? Aí a Sabrina, a Sassá, acabou falhando ali depois também. Então, assim, pequenos erros, né, que a gente pontua que no final acabam se somando todos e com isso, né, não são, entendam como não julgamento, mas sim erros de tomada de decisão que no final acaba comprometendo todo o sistema defensivo, né? A gente analisando os gols, como dá para falar aqui, né? São meninas aí com 17, 18 anos, algumas já estão atingindo a idade aí limite, algumas com 16, vão entender essa derrota bem pesada, assim, entender como um processo evolutivo, entender como fase natural da carreira, entendo como todo o processo que aconteceu aí ao longo desses meses aí que elas começaram a jogar em janeiro, mas só que também final do ano passado, quando o time começou a treinar junto, também quando estava jogando Paulista Sub-17, né, grande parte desse time aí, praticamente o time inteiro, estava jogando Paulista Sub-17, então não dá para falar que trabalho inteiro tá errado. Não, não dá. O time foi campeão Paulista Sub-17 jogando bem, bem demais. Teve um jogo ali ou outro que o time acabou indo um pouquinho abaixo, né? O time tinha perdido apenas um jogo, que foi contra o Internacional, que é uma ótima equipe. Tanto é que está na outra semifinal, vai enfrentar a equipe de São Paulo. Então, assim, o time do Santos conseguiu mostrar o seu valor, sim. Chegou nessa semifinal, só perdendo o Internacional na última fase. Então, assim, 10 jogos, 2 derrotas. Como é que vai falar que esse trabalho é mal feito? Como é que vai reclamar dessa comissão técnica? Sabe, é um bom trabalho, sim, realizado pelo Felipe Freitas e a comissão técnica. Não dá para reclamar, não. A gente sabe, quem acompanha um pouco mais aí do futebol feminino, a gente sabe como é que são a questão de recursos. É bem diferente do futebol masculino. A gente está começando um processo evolutivo. Derrotas doem, doem muito. Essas meninas vão entender que essa derrota vai doer bastante aí na carreira delas, mas acredito que daqui a algum tempo essa derrota vai ajudar a entender o que aconteceu. Elas vão entender, e isso vai ajudar na carreira de cada uma. Talvez todas
não fiquem aqui no Santos, né? A gente sabe aí que contratos encerram, algumas aí precisam ir para outros times, até por conta aí da idade, muito provavelmente algumas já façam 18 anos, se não conseguirem ficar aqui no Santos, a gente não sabe aí qual que vai ser o aproveitamento da professora Cristiane Lessa, né? Então, acredito que as meninas que já têm a transição, né, da base profissional sejam aproveitadas, mas agora aí acompanhar o trabalho da professora Cristiane Lessa para ver se mais alguma menina será aproveitada. Acredito que sim, né? Por exemplo, o caso da goleira Luana. Hoje foi um dia que ela não foi bem, mas a Luana fez um ótimo campeonato brasileiro, sabe? Não dá pra gente criticar. A Luana, nossa, cara, ela teve o primeiro jogo dessas meninas na Vila Belmiro foi contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Cara, ela jogou demais contra o São Paulo. O Santos só foi para a final do Paulista Sub-17. Uma das grandes responsáveis foi a Luana. O jogo foi 2-1 e foi 2-1 graças a Luana, porque ela pegou 2, 3 bolas ali, daquelas que a gente fala, cara, era era o goleiro que, assim, se não fosse o goleiro responsável, teria sido gol. Então, assim, infelizmente hoje a Luana tomou um gol de cobertura que tava aqueles 2, 3 passos adiantado, um gol que ela poderia ter fechado o ângulo de ação da menina ali na hora do chute, mas eu não posso chegar e falar assim, não, ela não serve para jogar no Santos daqui a alguns anos. Quem sou eu para falar isso? A menina tem 17 anos. Ela vai aprender muito. Ela, acho que no segundo ou terceiro jogo da primeira fase, ela se espelha na Michelle. Ela teve, ela teve um tempo de base no Corinthians, né? Quem acompanha futebol feminino sabe que o Corinthians teve a Lelê, que hoje está jogando na equipe do Benfica. A Lelê é uma goleira do Corinthians. Cara, em inúmeros jogos, a Lelê estava jogando no meio de campo, na linha do meio de campo. Vocês têm noção? Então, assim, é uma escola, não tem como você falar assim, não, a partir de hoje você não vai mais usar isso. A própria Luana aqui no Santos, ela jogava um pouco adiantada, sabe? Então, assim, o Felipe utilizava isso também dela para a construção de jogadas. Então, assim, não tem como, ela também joga um pouco adiantada aqui no Santos. Acaba acontecendo isso também. Quando a gente perdeu pro Internacional, a gente tomou um gol dela adiantada. Então, assim, não tem como eu falar, ó, tá tudo errado, e também não tem como, ó, tá tudo certo, sabe? São coisas, é o famoso risco calculado, sabe? Eu não tenho como falar, ó, tá tudo errado. O trabalho foi muito bem feito, sim. Gente, não dá para criticar toda hora também. Infelizmente, às vezes aparece em rede social, como sempre acontece. O Santos está perdendo, aí o Santos perde e começam a falar, começam a querer aparecer os engraçadinhos. Gente, quando aparecer esses engraçadinhos na internet aí, falando mal de futebol feminino, deixa falar. É sempre bom. Deixa falar, não fica retrucando muito, não. Às vezes eu sou um dos caras que acaba retrucando, né? Então é complicado, né? Porque assim, a gente que acaba defendendo um pouco o futebol feminino acaba perdendo um pouco da linha. Eu sou um que perde, porque até primeira coisa, diminui o gol, diminui o campo. Qual que é a necessidade de diminuir o gol e campo? Nenhuma. Então, assim, para finalizar, meninas, levantar a cabeça, vocês estão de parabéns. O trabalho, infelizmente, termina por aqui, nesse Campeonato Brasileiro Sub-18. Mas agradecer o empenho, dedicação, a raça que vocês tiveram e levantar a cabeça. O Brasileiro Sub-16 vai acontecer aí perto na virada aí de semestre, então até lá é estudar bastante, né, para as meninas, entender um pouquinho mais de futebol, que é sempre bom, estudar muito, treinar bastante, que a gente vai continuar seguindo. Beleza, pessoal? É isso. Abraço a todo mundo. Vai para cima dele, Santos.